Buenos dias! Bom, vamos continuar aí, né, com as nossas aulas. Na aula passada que nós tivemos aula online, né? Nós começamos os exercícios da página 44, que fala sobre os verbos aí. E tem algumas figuras aí que vocês tinham que completar com os verbos no passado, né? Ou no pretérito indefinido, ou no pretérito imperfeito. Não é isso? Bom, a maioria está no pretérito indefinido. Tem verbos regulares e tem verbos irregulares. E aí eu tinha pedido para vocês conjugarem esses verbos aí, né, desse quadro aqui, conjugar eles no caderno para vocês estudarem. Porque como eu disse para vocês, verbos em espanhol, qualquer outra língua, a única forma da gente realmente aprender é escrevendo, é conjugando eles. Quanto mais você conjugar, melhor você vai estar. Você vai conseguir identificar o verbo, saber quando ele está no pretérito indefinido e você vai conseguir conjugar ele, né? Saber qual pessoa está se referindo. Então, é muito importante que você faça essa conjugação. Primeira coisa que a gente vai fazer é completar, né, essas fotinhas aqui com esses verbos e depois eu vou fazer a conjugação de todos eles para vocês corrigirem aí no caderno de vocês, certinho? Então vamos lá. Na primeira aí, conhecendo Fito Páez. Então é sobre a vida desse Fito Páez, né, que a gente vai falar. Que é que ele é, né, na verdade, um dos famosos representantes do rock argentino. Então que a gente está falando sobre esse estilo de música, né? Os estilos, os gêneros de música. Então a gente vai falar sobre o rock argentino. Então o grande nome do rock argentino é o Fito Páez. A gente vai completar aí falando sobre ele. Então vamos lá. Se chama Rodolfo Páez y nació en Rosario, Argentina, el 13 de marzo de 1963. Y su principal pasión de pequeño fue, igual que la de muchos niños, el fútbol. La música que él escuchaba era Duke Ellington, Antonio Carlos Jobim, Frank Sinatra y Astor Piazzolla. Cuando Páez tenía 8 meses, murió su madre Margarita tras padecer de un cáncer de hígado, por lo que su crianza quedó en manos de su padre y de su abuela paterna. Con la adolescencia llegaron los Beatles y casi enseguida se hizo sentir para él el golpe de timón que el rock argentino provocaron Luis Alberto Spinetta y Charly García. A los 14 años ya lucía anteojos para contrarrestar la miopía. Y ya por entonces el amor por el fútbol se había sumado al breve juego de plantarse frente al espejo, con su palo de escoba haciendo las veces de guitarra, hasta que su padre un día le regaló el primer piano eléctrico. El joven Fito incursionó en la movida underground de su ciudad natal, donde su talento natural comenzó a notarse muy pronto. En los camarines de Coliseo Porteño, Fito conoció a Charly García y pasó muy poco tiempo hasta que el músico lo invitó a integrar su banda. Junto a García desde el 83, Fito siguió componiendo sus temas y en 1984 grabó su primer disco como solista. Después de alejarse definitivamente de la banda de García, Fito editó el álbum Heroes 1985, que obtuvo gran repercusión y alcanzó el reconocimiento en Argentina. En 1986, Fito recibió una terrible noticia mientras estaba de gira en Río de Janeiro. Su abuela, su tía abuela y la empleada de ellas fueron brutalmente asesinadas en Rosario. El año anterior había muerto el padre. El crimen de las abuelas se inculpó a todo el mundo, al esposo de la empleada, a los tíos de Fito y a Fito mismo.
No puedo explicar cómo quedó el cuarto de hotel en Río. Lo destrocé. Dolor violento, perdí tanto la conciencia que hoy no me acuerdo exactamente lo que sucedió. Era como un animal enjaulado en su propio dolor. Posteriormente se descubrió que el hecho fue asumado por un frustrado bajista, Walter de Giusti, 1962 a 1998, quien residía en Rosario, estudió con Fito en el colegial y conocía a las víctimas. En 1987, una amiga de Fito lo obligó un día a levantarse de la cama para ir al estudio de grabación. Entonces Fito sublimó lo ocurrido al componer la canción Ciudad de Pobres Corazones. Infelizmente, la producción musical de Fito Páez no repercutió tanto en Brasil. Sin embargo, su influencia puede ser reconocida, por ejemplo, en la canción Trac Trac, de la banda Paralamas, que vertió también al portugués la canción El amor después del amor, del cantante rosarino. La banda brasileña Titãs también invitó a Fito Páez para acompañarlos en la producción del acústico MTV, que fue un gran éxito. Pero para ese cantante argentino, el éxito no se mide por las ventas o por las oportunidades del artista, sino por sua capacidade de expressar-se artisticamente. Bom, então aí tá completo, né, todo o texto sobre a vida do Fito, né, tudo o que aconteceu com o Fito Páez. Vocês viram que ele teve algumas participações em algumas bandas, né, do brasileiras, os Paralamas do Sucesso, Titãs, e ele teve muitas tragédias na vida dele. Apesar disso, né, ele ainda teve muito sucesso e continuou aí sua carreira. Bom, todos os verbos vocês repararam que estão conjugados no pretérito indefinido. Tem alguns que são regulares, tem outros que são irregulares. E nós vamos fazer a conjugação deles agora para vocês corrigirem, porque ficou como tarefa de casa vocês fazerem essa conjugação, ok? Eu estou procurando meu apagador, não estou encontrando. Encontrei? Então vamos fazer a conjugação aí desses verbos, ok? O primeiro verbo que vocês completaram aí o quadro de vocês, né, o texto sobre o Fito, foi o verbo nascer. Então nascer é o primeiro verbo. Nascer. Nascer é um verbo regular, né? Então você só vai mudar a terminação dele. Se ele é terminado em er, então ele vai seguir aquela terminação do i, do io, do iste, né? Então vamos lá. Vai começar com yo nací, tú naciste, ella, usted nació, nosotros nacimos, vosotros nacisteis, ellos, ellas, ustedes nacieron. Então essa é a conjugação do verbo nascer. Espero que vocês tenham acertado. O próximo é o verbo ser. O verbo ser, ele é um verbo irregular. Então ele não vai seguir essa terminação de i, iste, io, tá? Ele vai ter uma conjugação própria para ele. Por isso que ele é considerado um verbo irregular. Então a conjugação dele no pretérito indefinido fica yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos, ellas, ustedes fueron. E tem mais uma coisa. Essa conjugação não é só do verbo ser, ela é do verbo ir também. Então essa conjugação fui, fuiste, fue é tanto para o verbo ser quanto para o verbo ir, tá? Fica sempre a mesma, ok? A próxima aí é morir.
morir. O verbo morir, ele é irregular. Por que que ele é irregular? Porque eu vou trocar esse O aqui por U. Eu vou seguir as mesmas terminações de I, iste e O, mas eu vou trocar o O por U. Sempre que eu tenho uma alteração no radical do verbo, ele é considerado um verbo irregular. Então, por isso ele é irregular, tá? Então, vai ficar morir. Opa. Moriste. Só um minutinho. Que eu estou colocando dois R's ali e é só um. É só um. Morri, moriste, murió. Morimos, moristeis, murieram. Então essa é a conjugação do verbo morir. O próximo verbo aí é o verbo quedar. O verbo quedar, vou ver aqui primeiro, quedar. Ele é um verbo regular, então você só vai mudar aqui as terminações. O radical vai continuar o mesmo. Então, yo me quedé, quedaste, quedó, quedamos, quedasteis, quedaram. Então essa aqui é a conjugação dos verbos nascer, ser e o verbo ir, o verbo morir e o verbo quedar. Certo? Façam aí a correção, por favor, pra gente poder continuar. Bom, os próximos verbos, né, que eu vou conjugar aí também no pretérito indefinido do indicativo no espanhol, que é um tempo verbal do passado. O próximo verbo aí é llegar. Então, llegar é o próximo verbo. O verbo llegar é um verbo regular também. Então, eu também não vou mudar o radical dele. Então, vai ficar llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaram. Então tá aí a conjugação do verbo llegar. O próximo verbo aí é o verbo provocar. Provocar. Na primeira pessoa eu vou acrescentar um QU aí, porque senão vai ficar muito estranho, né, pra você. Se eu colocar com você, vai ficar pra você. Então, pra ficar um sentido de provocar, provoquer, eu vou colocar um QU aqui, tá? Então, provoquer. O restante eu conjugo normalmente. Provocaste. Provocou. Provocamos. Provocasteis. Provocaram. Então tá aí a conjugação do verbo provocar. O próximo aí é o verbo regalar. Regalar é o próximo verbo. Regalar é um verbo regular. Então eu não vou mudar o radical dele. Então vai ficar regalé, regalaste, regalou. Regalamos,
Regalastes. Regalaram. Então, vocês viram aí, né? Verbos terminados em ar sempre vão ter a mesma terminação. E, aste, ou. Ambos, astes, aram. Sempre essa terminação, tá? Então, se você for conservar o radical, no caso, vai ser dessa forma aí. Então, esses aí são os verbos llegar, provocar e regalar. Dê uma olhada aí na conjugação, corrijam aí direitinho. Ver se vocês não escreveram nada de forma incorreta, né? E vamos continuar a conjugação aí. Bom, o próximo verbo aí é o verbo incursionar. Incursionar também é um verbo terminado em ar, né? Então, é um verbo regular terminado em ar. Incursioner. Incursionaste. Incursionou. Incursionamos. Incursionastes. Incursionaram. Fica um verbo bem grande, né? Uma conjugação bem grande. O próximo verbo é o verbo começar. O verbo começar também é um verbo terminado em ar. É também um verbo regular. Então, eu só vou mudar aí a terminação dele. O radical vai continuar o mesmo. Comecei. Comenzaste. Começou. Começamos. Começastes. Começaram. Então tá aí a conjugação do verbo começar. O próximo verbo aí é o verbo conhecer. É o verbo conhecer. Agora o verbo é terminado em er, então não vai seguir aquelas terminações lá que a gente viu. Vai seguir a terminação em i, iste, iu e assim por diante. É um verbo regular também, então eu só vou mudar a terminação, não vou mexer no radical. Então vai ficar conheci, conheciste, conoció, conocimos, conocisteis, conocieron. Tá aí a conjugação dos verbos incursionar, começar e conhecer, certo? Vamos aos próximos verbos aí. O próximo verbo a ser conjugado depois do conhecer é o verbo passar, que também é um verbo regular terminado em ar. Então vai seguir aquelas terminações lá em a, aste, né? Então vamos lá. Passei, passaste, passou. Passamos, passasteis, passaram. Essa é a conjugação do verbo passar. O próximo verbo aí, depois do passar, é invitar.
invitar é um verbo regular também, terminado em ar, quer dizer convidar, tá? Então vamos lá. Invité, invitaste, invitou, invitamos, invitastes, invitaram. Essa é a conjugação do verbo invitar. Depois do invitar aí nós temos seguir. Lembra do verbo morir, que eu troquei o O pelo U, né? E ele ficou sendo irregular. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que eu não vou trocar pelo U. Eu vou trocar o E pelo I. Então ele também vai ser considerado irregular porque eu tô mexendo aqui no radical dele, tá? E a terminação dele é em ir, vai seguir aquela terminação I, iste, io, certo? Então vai ficar: eu segui, tu seguiste, ella, usted seguiu, nosotros seguimos, né? Tô esquecendo os pontos aí. Vosotros seguistes, né? Ellos, ustedes siguieron. Tá aí. Ficou parecendo um E. Esse aqui também ficou parecendo um E. Pronto. Essa é a conjugação do verbo seguir, certo? O próximo verbo aí, que cabe aqui, né? Depois do verbo seguir é o verbo seguir, gravar. O verbo gravar. Que é um verbo regular terminado em ar. Só vai mudar a terminação lá, o radical nós não vamos mexer. Então vai ficar: eu grabé, tu. Opa, esqueci o R aqui. Gravaste, ella, usted grabó. Nosotros grabamos. Vosotros gravasteis. Ellos, ustedes grabaron. Certo? Tô desacostumada a escrever com giz, aí a letra saiu linda, né? Então essas aí são as conjugações do verbo passar, invitar, seguir e gravar, certo? Façam a correção aí direitinho. Vamos aos próximos. O próximo verbo aí depois do gravar é o verbo editar. O verbo editar é um verbo regular, então eu não vou mudar o radical dele, só vou mudar lá no finalzinho. Então vai ficar: eu edité, tu editaste, ella, usted editou. Nosotros editamos, vosotros editasteis, ellos, ustedes editaram. Essa é a conjugação do verbo editar, certo? Próximo verbo aí é o verbo editar. Obtener. Obtener. O verbo obtener, ele é um verbo irregular. Isso quer dizer que ele tem a conjugação própria dele, tá? Então ele não vai seguir essas regrinhas aqui que a gente viu dos verbos regulares. Vai ficar: eu
obtuve, tú obtuviste, él obtuvo, nosotros obtuvimos, vosotros obtuvisteis, ellos, ellas, ustedes obtuvieron. Essa é a conjugação do verbo obter, certo? O próximo agora, depois de obtuvo, é o verbo alcançar. Alcançar, que em espanhol é com Z e não com C cedilha, né? O verbo alcançar é um verbo regular, então eu só vou mudar lá a terminação dele e não vou mexer no radical como eu fiz aqui no verbo irregular. Então vai ficar, yo alcancé, tú alcanzaste, él alcanzó, nosotros alcanzamos, vosotros alcanzasteis, ellos, ellas, ustedes alcanzaron. Dá pra ver que é um O e um N ali, né? E o próximo aí, depois do verbo alcançar, é receber. Que também é um verbo regular, terminado em ir, então eu não vou mexer no radical dele. Vai ficar, yo recebi, tú recibiste, él, ella, usted recibió. Nosotros recibimos, vosotros recibisteis, ellos, ellas, ustedes recibieron. Então, essa aí é a conjugação dos verbos aí. Editar, obter, alcançar e receber. Certo? Façam aí a correção certinha. O próximo verbo, depois do receber, né? É o verbo ser que nós já conjugamos, que é o verbo ser e o verbo ir. Fui, fuiste, fui. Nós já temos essa conjugação, então não vamos fazer ela novamente, né? O próximo é inculpar. Inculpar. Que no caso aí é colocar a culpa, né? Culpar alguém. Então ele é um verbo regular. Vou mudar somente nas terminações aí. Então vai ficar inculpé, inculpé, inculpaste, inculpou, inculpamos, inculpasteis, inculparam. Certo? Essa é a conjugação do verbo regular, inculpar. O próximo aí, depois de inculpar, deixa eu achar aqui. É o verbo quedar. O verbo quedar em espanhol quer dizer ficar, permanecer, né? Então é o verbo quedar. Ele é regular, terminado em ar. Então vai ficar yo quedé, tú quedaste, él, ella, usted quedó. Nosotros quedamos, vosotros quedasteis, ellos, ellas, ustedes quedaram. Então essa é a conjugação do verbo quedar.
O próximo verbo aí, depois do verbo quedar, é o verbo perder. Que é um verbo regular terminado em er. Então vai ficar: yo perdi, tu perdiste, ella, usted perdió. Nosotros perdimos, vosotros perdisteis, ellos, ellas, ustedes perdieron. Certo? Essa é a conjugação do verbo perder. O próximo verbo aí, depois de perder, é destroçar. Destroçar. Que em espanhol é com Z, né? É um verbo regular também, então terminado em ar. Yo destrocé. Tu destrozaste. Él destrozó. Nosotros destrozamos. Opa, coloquei o... Tá no lugar errado. Vosotros destrozasteis. Ellos, ellas, ustedes destrozaram. Então está aí a conjugação dos verbos: inculpar, quedar, perder e destroçar, certo? Façam a correção aí da conjugação. O próximo verbo aí que tem para conjugar depois de destroçar é suceder. É um verbo regular terminado em er. Então, yo sucedi, tu sucediste, ella, usted sucedió. Nosotros sucedimos, vosotros sucedisteis, ellos, ellas, ustedes sucedieron. Essa é a conjugação do verbo suceder. O próximo verbo aí de depois de suceder é descobrir. Descobrir é um verbo regular terminado em ir. Então, yo descobri, tu descubriste, él, ella, usted descubrió. Opa. Nosotros descubrimos. Vosotros descubristeis. Ellos, ellas, ustedes descubrieron. Essa é a conjugação do verbo descobrir. O próximo verbo aí, depois de descobrir, é estudar. Que também é um verbo regular terminado em ar. Então, yo estudié, tu estudiaste, él, ella, usted estudió. Nosotros estudiamos, vosotros estudiasteis, ellos, ellas, ustedes estudiaram. Essas aí são a conjugação dos verbos suceder, descobrir e estudar, certo? Façam aí a correção, por favor.
próximo verbo aí depois de estudar é obrigar. Obrigar. Que também tem que ter um GU na primeira pessoa, senão ele não vai ter um sentido, né? Senão vai ficar obligé. Aí fica estranho. Então vai ficar yo obligué. Tu obligaste. Esqueci o O. Ellos te obligó. Nosotros obligamos. Vosotros obligasteis. Ellos, ustedes obrigaram. Essa é a conjugação do verbo obrigar, certo? Próximo aí é o verbo sublimar. Sublimar. Que é o verbo exaltar, né? Colocar em êxito. Sublimar é um verbo regular terminado em ar. Então vai ficar yo sublimé. Tu sublimaste. Ellos te sublimó. Nosotros sublimamos. Vosotros sublimasteis. Ellos, ustedes sublimaram. Essa é a conjugação do verbo sublimar. Depois do sublimar tem o repercutir. Repercutir. Repercutir, né, é o verbo repercutir, né, do português. É um verbo regular terminado em ir. Então, yo repercuti. Tu repercutiste. Ellos te repercutió. Nosotros repercutimos. Vosotros repercutisteis. Ellos, ustedes repercutieron. Então está aí a conjugação dos verbos obrigar, sublimar e repercutir, certo? Próximos aí. Se não me engano, os 3 últimos aí, né? Agora é o verbo verter. É um verbo regular terminado em er. Então vai ficar yo verti, tu vertiste, él vertió. Nosotros vertimos, vosotros vertisteis, ellos, ustedes vertieron. Aí a conjugação do verbo vertir, que é reverter, né? O próximo aí é o verbo invitar, que é o verbo convidar, tá? O verbo convidar do espanhol. Invitar é um verbo regular terminado em ar. Então, yo invité.